Muito obrigado por sua paciência. Eu quero dar as boas-vindas para esse terceiro e último painel sobre do Grupo de Trabalho da Sexualidade Humana da Mesa Conexional. Estamos aqui em Maputo, Moçambique, para aqueles que estão entrando aqui em linha e unindo-nos com nós outros, com a Mesa Conexional e a Comissão Permanente para Assuntos da Conferência Central. Temos tido 2 painéis com a discussão anterior centrado mais nos Estados Unidos e as vozes acadêmicas e eclesiais. Mas estando aqui em Moçambique, queremos dar a possibilidade especial para ressaltar as vozes das conferências centrais sobre o tema da sexualidade humana. Estando aqui também, temos essa perspectiva e vozes sobre esse tema. Por favor, juntem-me em oração. Unem-se comigo nessa oração. Senhor, move-se entre nós aqui, com seu povo possa sentir o seu poder santo entre nós e sua presença. Toca a cada um, toca o coração, mente e alma de cada um aqui. Esteja conosco na nossa conversa, do diálogo, para que podemos ouvir a sua palavra e onde você nos está levando. Em seu nome oramos. Amém. Nosso tema de discussão hoje será a nossa identidade wesleyana no mundo, na vida da Igreja Mundial. E os panelistas foram solicitados a responder 2 questões. Como encontrar nossa identidade wesleyana ou metodista no contexto global e o que é que achamos que são os valores essenciais do metodismo unido hoje. Queremos enfocar nossa discussão em torno da missão e ministério da Igreja Metodista Unida e seguindo e ressaltando como a sexualidade humana afeta esses pontos. Então, com isso em mente, eu quero apresentar aos nossos panelistas. Vamos começar com o reverendo Dr. Ndei Mbondo, da Universidade de África. Muito obrigado. Eu sou o reverendo Mbondo, eu sou professor palestrante na Universidade de África, em Mutare, Zimbábue, na Faculdade de Teologia. Eu estou na área da teologia prática, na qual também estou mais interessado em que a Igreja Metodista Unida, suas políticas e doutrinas, e também na gestão ou administração da Igreja. Eu também ensino aos estudantes na Ética e Valores Cristãos, que é um curso para todos os estudantes universitários. Eu também sou pastor ou presbítero da Conferência do Katanga Norte, da Igreja Metodista Unida na República Democrática do Congo. Nossa identidade metodista wesleyana, eu estou dizendo que nossa identidade é descrita através da tradição das nossas crenças, práticas e a espiritualidade do povo chamado metodista, que se identifica com John Wesley. O fundador do metodismo mantém-se como a figura central, mais que qualquer outro que dá essa identidade na nossa tradição. Os metodistas são definidos como um grupo de pessoas, homens e mulheres, que têm a forma e buscam o poder da santidade de Deus, que se unem para poder orar juntos, receber a palavra de exortação e de velar um por outro no amor, e ajudando-los a cada um para trabalhar pela sua salvação. Da definição que acabo de dar, podemos ver que o centro, a crença central ou doutrina da identidade wesleyana é o arrependimento, fé e santidade. Todos os metodistas buscam a santidade e eles sabem que tem que começar, que isso começa com o arrependimento, possibilitando que a graça de Deus, a receber a graça de Deus, e que são justificados ante Deus e renascidos na fé, e logo o Espírito Santo continua o processo de santificação. Esse é o caminho da salvação de acordo com John Wesley. Segundo os metodistas, usam algumas práticas para preservar a sua santidade. Eles se organizam em pequenos grupos, chamados classes, na qual podem orar e receber a palavra de exortação. Finalmente, os membros do grupo se antecipa que os membros vão exercer suas disciplinas espirituais e responsabilização
e prestar contas nas suas vidas, velando um para o outro em amor. E essa é essa é a única condição prévia que se requer aos membros para ser aceitados nas sociedades. Esse desejo de fugir da ira que vem e ser salvos do seu pecado. E essas pessoas se determinam que na sua alma haverá evidência dessas três marcas: evitando todo o pecado conhecido; segundo, fazendo o bem de acordo com a sua capacidade; e o terceiro, atendendo a todas as ordenanças de Deus. Quais são os valores centrais do Metodista Unida? Podemos ver isto também do significado da identidade wesleyana. Isto inclui a graça de Deus, o amor salvador de Deus, o dom da salvação e vidas transformadas. Esse que é feito pelo Espírito Santo, santificação, santidade e o testemunho do Espírito Santo. Muito obrigado. Agora também temos o reverendo Israel Avaran, um pastor das Filipinas e um organizador regional para a rede de ministérios reconciliadoras. Muito bem, eu quero receber um amigo, Nando, aqui de Moçambique, e também é o diretor associado moçambicano para a defesa das minorias sexuais. Existe muito conhecido uma beatitude dos pregadores: abençoado aqueles que falam com brevidade, porque serão convidados outra vez. Tentarei fazer isto, mas essa também é a minha autoproclamação como pessoa homossexual. Então é importante poder ouvir diretamente de uma pessoa que representa essa comunidade, para esse espaço sagrado de compartilhar minha história como um filipino, um pastor metodista que também, por acaso, é homossexual. Eu quero encorajar as pessoas do movimento reconciliar que estão exigindo responsabilidade da nossa igreja para poder manter diálogos honestos e abertos e ouvir as vozes das pessoas lesbianas, gays, bissexuais, transgêneros. Não é só uma questão dos americanos, ou dos brancos, ou da jurisdição do Oeste, ou entre liberais ou progressistas. Eu sou uma pessoa de cor, venho das Filipinas e também sou homossexual. Nós somos seus clérigos, nós somos seus leigos, nós somos seus professores na escola dominical, somos os membros dos seus coros, somos seus jovens, e vocês são nossos filhos também. Deus nos conhece cada um de coração, se estamos escondidos ou já abertamente declarados. Nossos nomes estão escritos nas mãos e coração de Deus. Já somos membros. Aos que vão estar vendo as pessoas nessa transmissão, podemos saber: Deus te ama. Muitos de nós somos nascidos no metodismo. Eu nasci e fui batizado em 68, no mesmo ano que a igreja se formou na União, em 68. Mas queremos ser diferentes como protestantes, mas algo que compartilhamos. Como cristãos, todos os cristãos, é o nosso batismo. E eu vou entrar em mais detalhes com isso. Eu sou o mais velho de 3 filhos. Fui criado na Igreja Metodista Unida e fui confirmado na congregação mais antiga das Filipinas, a Igreja Metodista Knox, em Manila. E no nosso irmão Cerimônia também é membro daquela igreja e líder leigo da nossa conferência. Eu me criei fielmente na igreja, assistindo às escolas dominical, os cultos, da jardim de infância até os jovens. Eu sempre me eduquei nas instituições metodistas. Também fui onde o bispo Ciriaco Francisco também foi um dos meus professores lá. E eu me graduei, eu me formei com as notas mais altas do seminário.
e fui consagrado como pastor e presbítero. Eu sei que fui batizado metodista. Cada vez que tínhamos uma reunião, um encontro de família, meus familiares que eram católicos romanos sempre diziam: "Você é católico". E eu sempre me perguntava por quê. E pedi a meu pai e ele me mostrou 2 certificados de batismos. Eu fui batizado primeiro na igreja católica e depois fui batizado na igreja metodista. E eu perguntei por quê. Bem, ele teve, ele teve que pôr-se de acordo. Ele não aceitou um casamento com a igreja católica, mas ele foi um acordo que negociamos. Vamos casar-nos na igreja metodista, mas o primeiro a nascer será batizado na católica. Mas meu pai, um convertido ao metodismo, me levou secretamente a uma igreja metodista, o mesmo pastor que nós tínhamos casado, e me rebatizou. Então eu tive 2 batismos. Então, meu pai queria assegurar que todas essas tradições que eu estaria coberto. Se houvesse uma igreja ortodoxa, talvez seria batizado lá também. No 5º grau, eu me decidi que eu ia ser pastor metodista quando eu estava no acampamento de jovens. No 5º grau, eu me lembro aquele dia, quando falamos: quem quer ser diácono? Quem quer ser ministro da igreja? Levanta a mão. E no 5º grau eu me levantei e eu queria ser pastor. Então, os pastores e os diáconos me atenderam, me ajudaram nos cultos dos jovens, eu fui conselheiro no colégio, etc. Mas o triste e que me desanimou naquela época é que também no 5º ano eu comecei a reconhecer que eu tinha outras necessidades emocionais e atração sexual aos meus companheiros homens, ou jovens. Isso foi um grande dilema, porque a minha fé, a minha igreja e minha cultura não aceitava que eu fosse homossexual. E eu questionei a Deus muitas vezes: por que você me chamaria para servir numa igreja, na sua igreja, que não me aceita tal como sou? E Deus parecia manter-se em silêncio. Porque depois, com a língua que foi incluído na livre disciplina, a linguagem que diz que eu sou incompatível com a ensinança cristã. Como é que eu posso ser homossexual, tendo sido criado fielmente na igreja metodista, sendo educado nas escolas? Eu lutei com a minha identidade no colégio, no instituto bíblico e no seminário. E na minha ordenação, eu senti como que estava mentindo a Deus e que se isso fosse descobrido, seria todo um pesadelo. Mas Jesus é o meu melhor amigo. Que amigo posso ter em Jesus? Porque isso é a única coisa. Eu estava escondido no armário, como se diz, e só Jesus sabia. E por 23 anos eu estive lá, até que tive a coragem de admitir para mim mesmo e aos outros da minha realidade. Essa experiência me lembra que somos parte da tradição metodista, que busca não causar dano, entre outros. Estamos combatendo a malária, estamos lutando para erradicar o vírus do HIV ou do AIDS-Sida. Estamos, como os voluntários de missão, servindo aos mais pobres no globo. Somos um povo de compaixão, buscando justiça aos oprimidos. Mas a minha própria comunidade de lesbianas, gays, é o único grupo de pessoas que é especificamente nomeado e negado as plenas bênçãos do convívio cristão no nosso livro de disciplina. Mas eu acredito que o espírito de compaixão vai prevalecer e manter-nos unidos. O raiar de um novo dia na minha vida foi quando eu fui nomeado para servir uma igreja pela primeira vez como pastor ordenado. Eu tinha 25 anos de idade, o novo diácono do 2º ano do meu seminário. E para reenfatizar esse ponto, Deus trabalha de maneiras muito esquisitas e às vezes dramáticas. Deus se manteve muito silêncio por todos esses anos que eu estava questionando por que Ele me chamou para servir numa igreja que não me aceitava. Eu fui nomeado para servir a igreja aonde eu fui batizado. A igreja de Tangos.
a Metodista Unida, numa pequena comunidade pesqueira de pescadores navotas, nas aforas de Manila. No meu primeiro domingo, fui ao púlpito com o velho recorde batismal em uma mão e a Bíblia na outra. E eu anunciei à congregação que eu tinha sido batizado nesse mesmo santuário. E eu mostrei a linha do pequeno infante chamado Israel Avaram e o recorde do batismo. E eu avisei, e eu anunciei que na minha alma que Deus me tinha levado num ciclo completo, de sendo afirmado e bem-vindo como filho de Deus através do batismo, ao cumprimento do meu chamado ao ministérios ordenados. Eu tinha esperado uma resposta de Deus a essa pergunta: por que você me chamaria a servir uma igreja que não me aceita tal como sou? E dentro do meu coração, em segredo, recebi a resposta de Deus, que é uma resposta a minhas comunidades de irmãos e irmãs lesbianas, gays, homossexuais e bis. Meu filho amado, eu te conheci quando ainda estavas no ventre da sua mãe. No batismo, nesse mesmo santuário, o amor e a graça em que eu te envolvi foi afirmado por essa congregação. Com água e espírito, você foi recebido como meu filho. Você me perguntava por que é que eu te chamei para servir essa igreja. E hoje, saiba que tudo está bem. Eu sei quem você é. Eu caminhei e fiquei ao seu lado, mesmo nos armários mais escondidos e secretos na qual você se escondia. Eu te vi através da dor e a incertidão. Hoje eu te trouxe de volta a esse mesmo lugar, onde pela primeira vez eu te abracei como meu próprio filho, com a comunidade de fé, com a minha igreja. E te aceitei como meu filho. E agora, como meu servo, quem está respondendo ao meu chamado. Não há nada de errado com quem você é. Eu te amo tal como você é. Tem uma razão pela qual eu sou chamado Israel, porque igual que Jacó, também lutei com Deus. E fui transformado de alguém que odiava quem eu era para agora poder celebrar a minha identidade como homossexual. Quando jovem, eu não queria identificar-me com a comunidade gay. No colégio, um dos meus colegas me falou: você lembra que você era conselheiro cristão e que você disse que eu ia para o inferno porque eu era gay? A minha caminhada de fé não terminou. Nossa caminhada como igreja também não terminou. E isso é outro assunto que temos em comum, outro valor que temos. Somos filhos da reformação, da reforma. Não temos medo de mudar quando o evangelho exige tal. Nós lutamos contra a segregação racial e contra a escravidão nos Estados Unidos e eventualmente nos reunimos como igreja. Lutamos para a ordenação das mulheres e agora temos mulheres bispas. E aqui em Moçambique temos a primeira mulher bispa eleita no continente de África. Mas para terminar a minha introdução pessoal, apresentação individual, já fui pedido muitas vezes por que é que eu me mantenho dentro da Igreja Metodista Unida. Eu me mantenho na Igreja Metodista Unida porque eu amo a igreja que me trouxe, que me criou na fé e me ensinou a ser compassivo e profético. A primeira canção que eu me lembro como jovem na escola dominical era a canção que grande, extenso é o amor. Há uma fonte de amor que flui. E eu me lembro dessa canção. Jesus ama as pequenas
as crianças, todas as crianças do mundo, branco, vermelho, negro, todos são preciosos na vista de Deus. Jesus ama as pequenas crianças de todo o mundo. Eu me mantenho porque eu quero ver a nossa igreja finalmente cumprir as promessas que a igreja me fez no meu batismo. Deus tomou o risco em amar-me, levando-me ao batismo, a minha confirmação, a minha ordenação. E não existe nenhuma razão para que eu não possa estender esse mesmo risco e graça que recebi de Deus, estendê-lo para o resto da igreja. Porque eu sei que em algum momento, talvez não na minha própria vida, mas a minha igreja amada, vai cumprir essas promessas batismais que foram feitas para todos a nossa família, lei, gay, lesbianas, bissexuais e transgêneros, etc. Todos ainda estamos sendo aperfeiçoados no amor. Muito obrigado. O nosso terceiro panelista é o bispo Christian Olsen, representando a área nórdica e báltica da Europa. Bom dia a todos. Meu nome é Christian Olsted, eu sou bispo residente na parte nórdica e báltica, que inclui 7 países diferentes. E depois de 25 anos como pastor e superintendente distrito, eu fui eleito ao episcopado em 2009. Atualmente, eu sou o presidente do Conselho Fiduciário da Universidade Teológica Báltica, em Estônia, e também sou membro do Conselho de Diretores do Conselho Metodista Europeu e também membro do Conselho de Diretores da Igreja da Junta Sociedade e membro da Comissão sobre a Conferência Geral e Assuntos Permanentes da Igreja, do assunto da Conferência Central. Estou casado com a Elizabeth e temos 3 filhos adultos. O que significa ser adultos? Ser metodistas. Muitas vezes eu cito uma frase da Igreja Britânica Metodista, que diz: metodismo é um movimento que faz discípulos formados para a missão. Fazer discípulos é o nosso propósito e através dessa experiência de uma transformação pessoal que nos leva à comunidade, com Deus e com uns e os outros, podemos expressar a nossa fé, trabalhando em amor. Isso nos leva a uma transformação de vidas, de famílias, de vecindários e de trabalhos de lugares e, no final, uma transformação do mundo. De uma maneira muito especial, o metodismo mantém essa tensão criativa entre ação social e paixão evangelística, a justiça social e a salvação pessoal, santidade em comunidade e preocupação social incorporado no ministério diaconal, o que é dito no livro de disciplina. Nós não proclamamos um evangelho pessoal que não se expressa com assuntos relevantes sociais. E também não proclamamos nenhum evangelho social que também não inclui a transformação pessoal dos pecadores. Nós temos um entendimento holístico e a prática da salvação que foi desenvolvido e vivido através da comunidade. A salvação, na sua plenitude, transforma as nossas mentes, nossas emoções, a imaginação, o espírito, o corpo, os valores, nossos relacionamentos, nossa vontade e nossas aspirações. Para dizê-lo simplesmente, um metodista é uma pessoa que o amor de Cristo foi derramado sobre ele ou ela na sua vida e em comunidade com outros vive sua fé cristã com a cabeça, com o coração e com suas mãos.
Como todo o grupo de Cristo, a Igreja Metodista Unida é uma igreja mundial. Para nós, isso significa que estamos unidos, juntos, através de um convênio conexional, comprometidos a estar em ministério com todas as pessoas. Estamos explorando, vendo e aprendendo o que significa isso numa igreja a nível do mundo. E como tal, estamos comprometidos à unidade como testemunho ao amor de Deus e o trabalho entre nós. Compartilhamos esse dom dados por Deus, a experiência e os recursos, reconhecendo-nos como sendo de igual valor, seja espiritual, financeiro ou missional. Estamos comprometidos como igreja global para a plena igualdade e responsabilização das nossas responsabilidades e estruturas e prestar conta com o que fazemos. No mundo de contrastes e divisão, a Igreja Metodista Unida muitas vezes se torna em o criador de pontes. Isso podemos ver na sociedade, nas nossas relações ecumênicas, e isso tem que ser uma verdade entre nós também. Eu sempre tem sido parte do meu entendimento, do nosso essencial genético, que como metodistas unidos estamos dispostos a perguntar, fazer as perguntas difíceis, de tratar com os assuntos difíceis, de lutar com elas, para tratar de enfrentar os assuntos difíceis e fazê-lo ainda com respeito, com graça e compaixão e amor. E eu acredito que isso é possível. Muito obrigado. Vou proceder agora com algumas perguntas e vamos aos nossos panelistas. A primeira pergunta seria, no seu contexto, como é que a orientação sexual ou status de casado ou não se relaciona à questão da membresia, do batismo ou a plena incorporação na Igreja Metodista Unida? Eu acho que isso é uma pergunta muito importante. Na minha área, que inclui 7 países diferentes, tem um alto nível de diversidade. Algumas conferências estariam muito em favor a uma mudança da posição atual da igreja sobre a homossexualidade. Outras conferências são exatamente o oposto. Eles querem defender a posição atual. E algumas conferências estão divididas sobre esse assunto. E existem muitas posições diferentes sobre esse tema, sobre a sexualidade humana. Em alguns dos países na qual eu trabalho, é possível ter uma cerimônia do casamento do mesmo sexo, do mesmo gênero. Em alguns países é possível na igreja luterana, que é a igreja estatal, ou a igreja maioritária, para ter um casamento que 2 pessoas do mesmo gênero podem se casar. E em outros lugares não é permitido. E existe uma forte oposição contra isso. Algumas igrejas da qual temos uma boa relação já estão abençoando esses casamentos de mesmo gênero, ou estão abençoando a união ou o casamento das pessoas do mesmo gênero. Algumas outras igrejas, na qual temos uma relação muito forte, muito próxima, estão fortemente em oposição a isso. E para eles estão reconsiderando se vão dividir o relacionamento com aquelas outras denominações que permitem essas bênçãos de uniões do mesmo gênero ou casamentos. Então, isso é o contexto
na qual nos encontramos. Estamos comprometidos de estar em ministério com todas as pessoas. Estamos comprometidos em aceitar, de dar as boas-vindas a todas as pessoas no convívio da nossa igreja. Não existe dúvida. Esse é um valor muito importante e básico para nós como uma denominação. Alguns pastores e igrejas aceitam as pessoas a todos os níveis da vida da igreja, que são homossexuais, com exceção do que está na livro da disciplina. Alguns pastores ou igrejas, congregações, se enfrentam muita dificuldade de dar qualquer liderança às pessoas que são lesbianas ou gays. Existem algumas igrejas que se encontram que é muito difícil até em aceitar essas pessoas dentro de suas congregações. E eu me encontro isso difícil. Mas também é possível para que um pastor é o pastor que decide quem está pronto para ser membro da igreja. A atitude entre os pastores e igrejas dentro das minhas várias conferências tem sido que, mesmo que existe uma posição diversa sobre esse assunto, vamos manter-nos fiéis à decisão feita pela Conferência Geral. Não vamos desafiar as decisões tomadas pela Conferência Geral. Nós a discutimos. Temos pessoas e grupos que enviam petições pedindo uma mudança dessa posição atual, mas que nos mantemos fiel aonde a igreja decide continuar. E eu vejo que isso não é uma resposta muito clara. Isso é só para dar-lhe um retrato da diversidade na qual vivimos, nas várias posições e desafios diferentes, na qual estamos tentando ser uma igreja fiel. Obrigado. Irmão, se o irmão Israel quer responder. Quando eu tinha a opção de onde eu podia viajar para chegar aqui, eu escolhi poder viajar via Etiópia. Porque eu queria poder dar uma oração ao aterrissar para agradecer a Deus pelo eunuco etiopio que foi batizado pelo apóstolo Filipe. O primeiro batismo recordado no livro de Atos, um homem negro de África, um gentio que buscava a palavra de Deus quando estava em caminho na estrada entre Jerusalém. Ele era um membro da minoria sexual da sua época. E mais tarde, mas eu tive a chance de dar essa oração. O batismo nas Filipinas é algo muito importante. E para mim notar que esse homem, esse eunuco etiópio, era um exemplo de quem podia ser parte da igreja. Mesmo que os apóstolos mais tarde batalhavam sobre esta questão em Atos 10. Quem pode ser parte da igreja? Se tinha que ser circuncidado, se tinha que ser judeus primeiro, mas Deus mostrou um caminho melhor e o que Deus queria que fosse. Nas Filipinas, se você é batizado como cristão, seja católico ou protestante, é o mais importante, é um identificador de quem você é. Na paróquia onde eu trabalhei, existe uma grande festa em nome do santo patrão da igreja, então, daquela comunidade. Então, o dia da festa, então, todos querem ser batizados. Então, as pessoas, se houver uma fila muito grande para batizar na igreja católica, o pessoal vai para a igreja metodista. Então, às vezes, temos que ter uma consulta com as pessoas para não só entrar, quero batizar o meu filho, e meu filho ou filha, que não tem lugar na igreja católica, eu quero batizar aqui. Então,
Para os metodistas filipinos e católicos e cristãos, é importante que, através do batismo, somos recebidos em Cristo. Eu lembro a luta da igreja primitiva, e não sabemos bem tudo o que aconteceu no caminho, mas temos essa parte, que houve o debate, não estavam unidos, mas no Espírito de Deus desceu sobre eles. O comandante romano que convidou, o centurião convidou, e Pedro foi e batizou toda a casa. Levando à nossa segunda pergunta, o que aconteceria se houvesse uma mudança na posição atual do livro de disciplina em relação à homossexualidade? Que impacto teria isso dentro do seu contexto? Em resposta a esta pergunta, o que se houvesse uma mudança na posição atual da livre disciplina sobre a sexualidade, que impacto teria isso? Eu tenho 3 opções para essa resposta. A primeira opção, que essa posição no livro de disciplina sobre a homossexualidade nunca vai acontecer, enquanto a Igreja Metodista Unida se mantém-se como igreja, sabendo da sua missão sobre essa terra. Deus criou as pessoas heterossexuais. Os homossexuais entraram na existência como resultado da caída, o pecado do homem. Deus está usando a igreja para restaurar o homem à sua natureza original. Então a igreja está sendo envolvida no plano de Deus para restaurar a humanidade que se perdeu, e a Igreja Metodista Unida, através dos seus princípios sociais, que podem ler no parágrafo 161, que diz que só reconhece o casamento monógamos e heterossexuais e que não condona a prática da homossexualidade, considerando-lo como incompatível com a ensinança cristã. A Igreja tem feito essas declarações desde o início, desde a primeira Conferência Geral em 1972 da Igreja Metodista Unida, mais de 40 anos agora. Pelo tanto, essa mudança nunca vai suceder, porque essa declaração tem sobrevivido à prova do tempo. Esta é a primeira opção, primeira resposta. Uma segunda alternativa é se a igreja aprova a prática do homossexualismo, vai deixar de ser chamado igreja. Porque vai negar o propósito da sua existência e negar sua própria mensagem e pregação. Quais serão os novos argumentos que serão utilizados para repor essa declaração que está no livro de disciplina? Quem é que vamos ver a igreja desabar, com o colapso da igreja, e já não poderá ser chamado uma igreja, pode ser chamado um clube. A terceira opção, a igreja deve dar uma mudança positiva que assegurar a posição atual da igreja sobre a posição do homossexualismo. A questão do homossexualismo tem sido, no princípio social, sempre desafiados. É o mais desafiado de todos os princípios sociais da Igreja Metodista. Cada vez que vamos para a Conferência Geral, cada vez que nos reunimos,
O, o único princípio social que está sendo desafiado é esta questão sobre o homossexualismo. Será que não existe outros problemas ou princípios sociais no livro de disciplina? Susan nos disse ontem que existe mais de 70 princípios sociais, mas tratamos mais com esse como que se esse fosse o único que tem problemas. Então a igreja não deve votar sobre esse assunto, como que sucede em cada conferência geral. Vamos votar sobre a poligamia, vamos votar sobre o adultério, vamos votar sobre os assassinos ou a discriminação de grupos minoritários. Não, não votamos sobre esses outros assuntos, porque vamos votar sobre esse assunto que também é incompatível com as Escrituras. Sabemos que para assegurar a posição da igreja sobre o homossexualismo, como vamos estar promovendo os princípios sociais entre as leis, as normas restritivas, como fazemos com as normas gerais. Se a exigência da demanda mais restritiva, que esta questão do homossexualismo já não será mais desafiados. Segunda opção, a união do mesmo gênero não é permitido na igreja. Não está autorizado celebrar, se podemos ver o parágrafo 341.6. Não é suficiente para concluir que a prática do homossexualismo não é aceitável na Igreja Metodista Unida. Eu acho que deve ser considerado como dado por certo na igreja, que algo que estamos de acordo e não vamos mudar isto. E como a crença da Igreja Metodista Unida sobre esse assunto. Muito obrigado. Se algum dos outros panelistas gostariam de responder essa pergunta, o que aconteceria no seu contexto se a posição mudasse sobre a posição da sexualidade humana? Recentemente, uma mulher de 17 anos, Lila Albans, aqui dos Estados Unidos, cometeu suicídio para entrar em frente de um caminhão. E na nota do suicídio avisou que ela não se sentia amada por sua família ou por sua igreja. E também nas Filipinas, outra mulher transgênero de 26, Jennifer Louden, foi assassinado por um soldado americano que estava descansando nas Filipinas, na antiga base naval. Ela foi estrangulada e metido no banheiro, e o soldado admitiu que matou ela porque ela era transgênero. Muitos dos nossos filhos LGBT, que não são vistos como expressão normal da sexualidade, somos ameaçados nas escolas em todo o mundo. Aqui nos Estados Unidos, muitos dos jovens dos Estados Unidos têm o privilégio para poder declarar-se mais cedo do que pessoas em outros países. Mas na maioria dos lugares ao redor do mundo, essas pessoas, filhos que são LGBT, têm opções muito limitadas. São forçados a esconder suas próprias identidades para poder sobreviver como heterossexuais, ou que cometem suicídio ou são matados por outros. Se eu tivesse a escolha de não ser homossexual, olhando a toda a dor que eu sofri, eu não sou louco para dizer que eu não tomaria aquela opção. Mas não é uma escolha. E aceita-lo de uma pessoa homossexual quando digo isso. E não para a nossa igreja. Para a nossa igreja, para não assumir quem somos.
retirando essa linguagem discriminatória, eu acho que vai alinhá-los mais fielmente com o Evangelho de Jesus Cristo. Vai cortar a nossa relação com a violência, o prejuízo, as desigualdades que nossas igrejas estão enfrentando, nossa comunidade LGBT está enfrentando. Independente de qual é a sua posição sobre esse assunto, as nossas vidas como homossexuais, nossa comunidade LGBT, eu creio que todos nós não queremos ser associados com crimes de violências e de ódio, com o suicídio dos jovens ou com outros danos e estragos contra a comunidade LGBT, porque como metodistas somos um povo de compaixão, e isso é o que eu tenho visto e aprendido. Mas até que a nossa igreja pode mudar esse texto que sugere que existe boas razões, que existe fé a leis que podem ser seguidos, que ser discriminar contra as pessoas lesbianas, sexuais, gays, nós somos cúmplices com o dano que queremos evitar. Ao retirar essa linguagem discriminatória, vai criar mais um espaço neutral para poder ter um diálogo sobre isso. Permitiria um espaço para sarar e curar entre a comunidade LGBT e seus aliados e com aqueles que não afirmam eles. É possível ter um diálogo seguro e sadio enquanto as políticas ainda estão oprimindo essas comunidades. Não é possível. Retirando esses textos que discriminam contra a nossa comunidade, também vai retirar as maneiras em que o livro de disciplina tem suas contradições internas, requerindo que cada ministro possa ministrar a todos sem discriminação, mas ao mesmo tempo proibindo-lo de dar casamento e bênçãos à união dessas pessoas. É uma contradição. Sempre existe esse debate sobre o que é o pecado. Se separamos as identidades da comunidade, nós aceitamos as pessoas LGBT como pessoas de valor sagrado, mas negamos a santidade dos seus pactos e relacionamentos e as famílias. Existem riscos e temores? Claro que sim. Mas somos um povo levado pelo Espírito Santo, com uma história forte, que permitimos o Espírito a guiar-nos individualmente e em comunidades, em novas direções, em desafios inesperados, novas maneiras de ser igreja. Nossos membros enfrentaram esses desafios de separar-se da Igreja da Inglaterra. Nossos fundadores consagraram bispos americanos e ordenaram pastor sem a bênção de um bispo anglicano pelo bem do Evangelho e sem esperar criar uma nova denominação. Wesley foi banido das igrejas. Ele respondeu ao pregar nas praças públicas e nos campos abertos, apesar da reação em contra disso. Então, a nossa fé reflete este espírito de reformação. Nós tememos que a cultura dominante está invadindo a igreja, mas eu acredito que não é uma questão da cultura influencial mudando a igreja, mas bem é um convite à nossa igreja a considerar qual é a resposta do Evangelho à cultura. Somos melhor quando vivemos uma relação conexional e não como uma igreja correccional. No meio das tempestades da sexualidade humana que está afetando esse barco da Igreja Metodista, eu não quero abandonar esse barco. É uma questão se alguns dos passageiros querem lançar-me nas águas, mas eu não vou saltar. Lembramos que Jesus é o capitão do nosso barco, chamando a Pedro para encontrarmos no meio das águas. Saia do barco e caminhe sobre as águas. Tomamos esse risco. Se tiramos esse parágrafo do livro de disciplina que causa tanto dano à minha comunidade LGBT, seríamos como Pedro tomando um passo fora do barco,
estaremos aproximando-nos mais ao reino de Deus, but with the gentle não and marcado gracious com o spirit temor, of mas com o reconciliation that we espírito have. gentil e a graça de reconciliação no espírito. Estando consciente ao nosso tempo, queremos dar espaço para uma conversa com os membros da mesa conexional aqui presente. Então, vamos dar-lhe 1 ou 2 minutos para um diálogo entre vocês na mesa, para encontrar que perguntas vocês gostariam de apresentar aos panelistas. Então, vamos tomar 1 ou 2 minutos para conversar ao redor das mesas e identificar uma pergunta por cada mesa para os panelistas. No contexto de ministério dessas pessoas, eu gostaria de uma resposta mais específica na sua área. O que é que você acha aconteceria na sua área, no seu contexto, se o livro de disciplina fosse modificado? Vai depender em que direção é mudado e qual seria a modificação no livro de disciplina. Eu estou seguro que haveria algumas igrejas que vão considerar se eles querem permanecer como parte da conexão, mas também vai depender com quais são as realidades dentro de cada conferência anual. Isso pode mudar em muitas maneiras. Pode haver maior liberdade oferecida para que as regiões ou as conferências centrais a decidir, ou mesmo para igrejas individuais para tomar uma decisão. E como isso afetaria a igreja, é muito difícil de predizer, mas eu estou seguro que haveria igrejas que reconsiderariam sua participação como parte da conexão com a igreja. Other questions from our session? Yes, I'm Theo Williams from the West Africa. Eu sou Theo Williams, da Conferência Central de África do Oeste. A minha pergunta vai para o reverendo Alvarado. Você ainda está pastoreando uma igreja local depois que você se declarou publicamente que você é um homossexual? A segunda parte, qual foi a recepção ou a reação da sua congregação conhecendo que você é homossexual já depois da sua consagração como pastor? Today is when I first came out to our church. Hoje é o primeiro dia que eu me estou anunciando publicamente para todos, então não sei ainda a resposta. Mas 2 semanas atrás eu me anunciei com meu bispo. E meu bispo me nomeou teve a graça suficiente para anunciar, para trabalhar, me nomeou para trabalhar com esse Ministério de Reconciliação. Eu entendo o e-mail que você mandou, foi um e-mail muito longo, emocional, mas honesto. Eu tenho trabalhado com várias igrejas diferentes. Eu fui professor no seminário nas Filipinas e eu agora volto ao meu primeiro amor de organização e trabalho comunitário, especialmente com a comunidade LGBT. Então, não estou pastoreando uma igreja atual, mas eu me declarei ao bispo. Quando eu me declarei pela primeira vez, anos atrás, ao meu superintendente de distrito, a sua resposta: eu te amo como você é, mas você está seguro e sabe o que vai acontecer com o seu ministério? E eu falei que, bem, uma coisa é certa é que a igreja pode retirar o meu certificado, mas não pode retirar o meu chamado ao ministério. E também disse, você teve colegas no seminário que todos sabemos que são
homossexuais ou lesbianas. And I said, and they're growing E eles churches. estão crescendo as suas igrejas. Some of them are on our boards of ordained Alguns ministry. deles estão nos nossos And then she juntas said, de mistérios well, they're ordenados. not out. Sim, mas não I said, estão, "That's precisely não the estão point. declarados. God knows Sim, we are gay, Deus lesbian, sabe que transgender, somos bisexual, even if we are not out. lesbianas, I could easily bissexuais, pass straight, etc. maybe if I'm not wearing a Não. rainbow tie, eu podia disfarçar-me, knows mas Deus já that I sabe am quem gay, sou. whether I'm in the closet or not. Se eu estou Now, escondido if I no come out, armário I ou told não. her, and you Ao said you declarar-me feel fearful público, for me, você then it is teme not the por mim, Spirit's problem. não é problema do It is the Espírito, church's problem. é problema da igreja. I think we have time for Eu acho que temos tempo para mais uma pergunta. The discussion that we had at our A table, discussão na nossa had to do mesa with tinha que ver com response, and this is a question for a Dr. resposta ao Dr. One part of our conversation Bongo had to do with the language of incompatibility. sobre a linguagem da We were reflecting on the incompatibilidade fact that e occurs reflexionando only que two isto places, só acontece one em on dois citizenship lugares. and the other on war. Na questão sobre esse tema e outra questão sobre guerra. E na questão sobre a guerra, And when it's okay, it is. entra em mais detalhes quando é permitido, This particular section, mas isso não existe nesse contexto. was, Então a pergunta seria, if this is incompatible, se isso é how are incompatível, we to respond como vamos responder for these persons? para que essas Because our pessoas, responsibility in Christ porque is to nossa love. responsabilidade em Cristo é amar a todos da mesma maneira que Cristo nos amou. How do we Como igreja, como vamos viver esse amor? Thank you. As a church, Como igreja, we receive that member recebemos as aquele part of our membro como community. parte da nossa comunidade. Organize a ministry with Organizamos the um ministério homosexual people. com as pessoas homossexuais. Our hope is that A nossa we esperança are going é to que help them, podemos ajudá-los, para make sure assisti-los, that they change ajudá-los para que eles possam from mudar, homosexuality sair do seu to homossexualismo e voltar ao heterossexualismo. É isso a nossa crença como metodista, especialmente aqui na África. We are sure that they can Estamos change. seguros que eles podem mudar. Thank you. Actually, help me keep an eye on the time. Do we have one more question or should we move to the? Okay. We're going to move. Vamos continuar agora. No dia 26 de janeiro, grupo chamado Sonho UMC fizeram uma conferência por via do Twitter para que várias pessoas já mandaram perguntas para esses panelistas, para a comunidade em linha, para que já apresentaram, nos enviaram várias perguntas. A primeira pergunta era de Swain Presley. Ele perguntou de que maneira a sexualidade humana é entendida e aceitada ou expressada de maneira aceitável na sua comunidade. In the Philippines, Nas Filipinas, there was a Pew Research poll that havia uma happened pesquisa do asking Instituto Pew Filipinos perguntando aos if they were filipinos se okay eles aceitavam de que as comunidades LGBT accepted fossem aceitados e by our respeitados society. And pela majority of sociedade. Filipinos said E a yes. maioria dos filipinos falaram que sim. But if they flipped the question and said, Mas quando eles fizeram a as a pergunta person de outra of faith, maneira, or your religious como views, pessoa would you de consider fé ou religiosa, você considera immoral? que And seria majority said imoral? yes. E a maioria So também there's a respondeu disconnect. que sim. Então existe uma Filipinos are willing to desconexão. say they're members Filipinos of my estão family, dispostos a dizer, they're, não, people esses I know. LGBT são membros da minha família, membros da But comunidade, os as a matter of direitos faith, civis têm que then ser it is not. That respeitados. means we still Mas need em to have a lot questão of de fé, conversations, não. which, Então I ainda am tem muito thankful espaço when I para asked diálogo. my Temos bishop, que. Então, quando eu I pedi said, ao meu "What is the bispo College of Bishops saying o que é about que o this?" Colégio de He said, Bispos diz sobre isso nas that he Filipinas, said that we ele diz: have asked our young people nós pedimos aos nossos to jovens lead our people para liderar o nosso povo na Igreja Metodista Unida das Filipinas para começar um processo de diálogo aberto e sincero, franco. Como filipinos, como ministro homossexual, o que eu quero é um diálogo aberto e a graça. Vocês podem chorar conosco, se vai poder sentir da nossa dor, pelo menos dizer que você reconhece a nossa dor,
porque ambos amamos a igreja. Então, como filipinos, respondemos, estamos abertos à questão de direito civil, mas talvez de uma questão moral. Não estamos unidos de uma só mente, mas eu acho que em África, Estados Unidos, Europa, temos o mesmo coração, o amor a Jesus, e esse é um bom ponto de partida. Algum outro, como a sexualidade é entendido ou expressado de maneira aceitável nas suas comunidades? Na minha área, eu posso dizer que a expressão da sexualidade humana, com todas as suas formas diferentes, é aceitável, pelo menos a nível oficial. E os direitos das minorias são protegidos. Mas o que acontece de maneira não oficial e como as pessoas se comportam com aquelas pessoas, com os homossexuais, os lesbianas ou transexuais, pode ser um assunto diferente. E também temos visto crimes de ódio, que é um problema. Mas, geralmente, na nossa sociedade, os direitos de todo mundo de poder expressar e viver a sua sexualidade é apoiado e protegido. No contexto africano, a sexualidade humana é expressado e aceitado na forma de casamento monógamo heterossexual, tal como expressado no livro de disciplina. E é isso que nós seguimos. Se é monógamo e se é heterossexual, está bem, aceitado e entendido. Qualquer outro cria problema. Então, por última pergunta, vou pedir o impossível. Se em uma frase ou duas pode responder essa pergunta de Becca Kidal. Que seria uma teologia metodista saudável sobre o relacionamento humano e a sexualidade? Eu mencionei que somos melhor como um sistema conexional, de estar em relacionamento com Jesus. Mas é uma tarefa difícil. Mas no meu contexto, os filipinos, o valor da família é muito importante. Amamos as nossas famílias, os nossos filhos. E neste contexto de família, podemos iniciar um diálogo. Podemos ser diferentes de muitas maneiras, mas somos todos unidos através do batismo. No batismo fizemos promessas. E os filipinos amam esse sacramento. Existem grandes festas quando o filho é batizado. É como uma pequena fiesta. As pessoas até entram em dívidas para poder ter uma grande festa para o filho. E por uma boa razão, porque para o batismo a igreja está dizendo, reconhecemos a chispa, a chama da divinidade dessa criança. Não pedimos se essa criatura vai ser gay, ou lesbiana, ou transgeneral, ou bissexual, quando se crescem. É a vida nessa pessoa que valoramos. E o Espírito diz, sim, eu velei por essa pessoa mesmo antes de nascer. E no batismo, a minha igreja celebra a vida dessa criança. Essa é uma promessa
de lutar contra a opressão e discriminação em toda forma que pode suceder. É mais graça para a igreja do que para a criança. A criança não sabe do que está acontecendo, mas é um meio de graça para a igreja, é um recordatório cada vez que uma criança é batizado e nós nos comprometemos de nunca mais discriminar. E essa é uma promessa que a igreja faz. E nós, muitas vezes, somos perguntados ou questionados. Você está quebrando o pacto como clérigo se você faz isso, se você casa pessoas do mesmo gênero. E eu pergunto, sim, estamos violando a lei da disciplina, mas a igreja quebrou o pacto primário do batismo, pelo menos na nossa comunidade. Você pode dizer tudo o que você quer dizer, mas, por favor, ouça-nos. Amamos essa igreja igual que vocês. Eu sou tão metodista unido como você. Somos unidos através do batismo. Vamos começar a conversar como ponto de partida. Entramos na igreja através do batismo. Resposta? I live in a highly sexualized context. Eu vivo num contexto altamente sexualizado. And sexuality is in E a many sexualidade é, de muitas ways, maneiras, society, nas nossas sociedades, é expressado de maneiras as que unhealthy. eu percebo que não são saudáveis, People take advantage, onde as pessoas tomam vantagem uns dos outros, where onde sex is o practiced sexo é without praticado sem amor and without being e in a sem estar num relacionamento de where e compromisso com o outro, sexuality onde a sexualidade the other. explota a outra pessoa. And I see that E eu as, vejo isso as a very big problem como in grande our problema na nossa cultura ocidental. It's a very big question to speak about É uma grande on human sexuality, uma grande questão para falar sobre a teologia that it will metodista, mas deve incluir sexuality que a in sexualidade, fullness na sua is plenitude, only é expressed só in expressado covenant relationship. num relacionamento comprometido entre duas pessoas. I think that is, Eu acho que that's isso é claramente bíblico. and that the two persons E que as in this duas pessoas relationship daquele relacionamento cuidem por si, amam entre honor si, each other, honram entre si, protect protejam uns aos and outros support each other. e cuidam um ao outro. Personally, Pessoalmente, my position a minha posição human sexuality sobre a sexualidade humana is in line with the current está position. alinhado com a posição atual do livro da disciplina. However, Mas it is a mystery for me é um mistério para mim that this one issue que essa has única become questão such a se dominant tornou issue in our um denomination, fator tão dominante na nossa denominação e na and sociedade, that presents a problem. e que para mim isso I em believe si the survey apresentam that was problemas, made by United Methodist que essa Congregations, declaração, essa da comunicação metodista diz the claramente majority of que a United maioria Methodists dos metodistas unidos see this vejam issue essa questão not on the top of the agenda, como não o fator mais importante da nossa or agenda. ninth place. Estava como o oitavo ou nono lugar dos The issue of assuntos. human sexuality, A questão in da particular- sexualidade in humana particular of e em homosexuality, particular sobre o is, homossexualismo of course, é, claro, uma questão importante, but it does not mas have não the tem o significance mesmo significado and the importance e importância to split us. para dividir-nos como igreja. And if we go in that E direction, se nós formos nessa I direção, wonder eu questionaria o que é que vamos pensar do nosso passado de aqui a 50 anos. O que é que a história vai dizer sobre nós and how we act e today. como nós atuamos hoje. I know by saying this Eu sei que ao dizer isso, that I am labeled
que in this denomination. eu vou ser declarado nessa denominação, colocado uma etiqueta. And suddenly E there isso are people who acontece. will talk E as to you and there pessoas are que people falam who com will not talk to você you. e haverá pessoas que já não querem falar contigo. And this is wrong, E isso está errado, friends. meus amigos. We had a higher Nós task temos than uma this. tarefa mais alta que isso, um propósito mais alto And we need to get superior. our minds together and E que find temos a que solution. unir nossas mentes e encontrar uma solução a esta questão que é importante, mas não é a principal questão para nós como denominação. We're not talking about whether- Não estamos whether falando Jesus se Christ Jesus is the Son Cristo of God. é o Filho de Deus. We're not talking Não about estamos whether he falando rose from se the dead. Jesus ressuscitou dentre dos mortos. Não estamos falando se Jesus é o caminho para a salvação, o único caminho para Deus. Não estamos falando sobre o significado da salvação pela fé. Não tem o mesmo significado. E, para mim, não vou ir na direção onde eu vou promover divisão ou separações nessa denominação. Eu acho que isto estaria errado. Eu acho que isso seria pecaminoso. E não importa de que lado dessa questão você promove a divisão, temos que encontrar uma maneira para a unidade, para poder amar uns aos outros através dessa questão. Eu acho que é possível. Thank you. Dr. Banda? Dr. Banda? Yes, the theology, health Methodist theology of A human teologia relations metodista and de sexuality. relacionamento humano e I may sexualidade, say that eu posso dizer que a sexualidade é o dom de Deus para a humanidade. So it is sacred. É algo sagrado. God made us Deus nos sexual fez beings, como ser sexual. and He made it deliberate. E ele foi deliberado, foi We are all intencional. born with Todos our somos sexual nascidos com nossos órgãos sexuais. organs. And for a purpose. E para um propósito. Qual o propósito? Quando nos criou, quando criou Adão Created e depois criou Eva, He said, go quer and dizer, multiply. vá e multiplique. So the first purpose O primeiro is for propósito procreation. é para We are using our reprodução. sexual organs and Estamos usando a sexuality nossa for the sexualidade gift of como human Deus beings for procreation. para os homens e as mulheres para a procriação. E depois da criação, quando Eva foi criada, apresentado a Adão, que possa celebrar a sexualidade também é uma intimidade entre os parceiros, mas deve ser usado para uma maneira, um contexto particular, o propósito e o contexto pelo qual foi criado. Ao fazer assim, poderá ser saudável e uma teologia metodista saudável de relacionamento e sexualidade humana. Obrigado. Eu quero agradecer de parte do grupo de trabalho da sexualidade humana, parte da mesa conexional. Queremos agradecer por suas vozes aqui em Moçambique. Apreciamos muito o seu trabalho. Muito obrigado.